Pessoal, vamos para mais uma aula no canal do YouTube. Na verdade, é uma sequência de duas aulas num único vídeo, onde a primeira aula eu falo para vocês sobre os divisores de tensão e divisores de corrente aplicados em uma instalação elétrica. Na aula 2, eu falo sobre os conceitos de corrente alternada e os conceitos relativos à impedância aplicado em instalações elétricas. Essas duas aulas são para os eletricistas iniciantes. Olá, pessoal. Vamos para mais um conjunto de duas aulas, onde a primeira aula eu trato aqui com vocês, para vocês que estão iniciando em instalações elétricas, dois temas que são importantes, são os divisores de tensão e divisores de corrente aplicados em instalações elétricas. Então, vou apresentar para vocês como eu faço o cálculo do divisor de tensão e como é feito o cálculo para o divisor de corrente, sempre aplicado em uma instalação elétrica. Primeiro ponto, que é muito importante da gente observar, é definir o que é um divisor de tensão. Um divisor de tensão também é chamado de divisor de resistência. É uma técnica de projeto, utilizada para criar uma tensão de saída, que eu chamei de Vout, que é proporcional a outra tensão de entrada Vin. Isso acontece muito na eletrônica. Na eletrônica a gente faz alguns projetos de divisores de tensão. No caso de instalações elétricas, eu quero mostrar para vocês não um projeto de um divisor de tensão, mas sim aonde é que eu aplico o divisor de tensão em instalações elétricas. Então, você pode observar que você tem uma tensão de entrada. No nosso caso, nós estamos falando de instalações elétricas, então eu tenho uma tensão alternada. Tem um resistor R1, um resistor R3 e um resistor R2, ou seja, uma resistência R1, uma resistência R2 e uma resistência R3. Bom, como é que eu procedo no meu divisor de tensão? Então, o que eu vou fazer aqui para vocês? A equação 1, ela descreve a primeira lei de Ohm. Que a primeira lei de Ohm diz o seguinte, que a tensão é igual à resistência elétrica vezes a corrente que circula por essa resistência. A equação 2 mostra o seguinte, que a tensão Vin de entrada é a soma da tensão VR1 mais a tensão VR2 mais a tensão VR3. Lembrando que R1, R2 e R3 são resistências que estão em série. A corrente que circula em R1 é igual à corrente em R2 e é igual à corrente em R3. E eu posso dizer aqui na minha equação 3 que a resistência equivalente nesses terminais aqui é a resistência R1 mais a resistência R2 mais a resistência R3, como é mostrado aqui para vocês na equação 3. A equação 4, eu calculo a corrente elétrica I. A corrente elétrica I é a tensão Vin de entrada dividido pela resistência equivalente aqui nos terminais. A resistência equivalente nós vimos pela equação 3, que é a soma das resistências, portanto, a corrente I é a tensão de entrada dividido por R1 mais R2 mais R3. Então, do outro lado aqui, eu tenho a equação, a equação 5, que vai determinar qual é o valor da tensão VR1. O que é a tensão VR1?
é o valor da resistência R1 vezes a corrente. Então, aplicando aqui, eu tenho R1 vezes a corrente I. Quanto é que vale a corrente I? Está mostrado aqui na equação 4, que é VI dividido por R1 mais R2 mais R3. Então, tem aqui, olha, como que eu calculo a queda de tensão utilizando o divisor de tensão, porque a minha tensão está dividindo entre as três resistências. Então, eu posso dizer o seguinte, que VR2, ela é a resistência R2 que multiplica a tensão de entrada dividido pela soma das resistências, mostrado aqui na equação 6. A equação 7, ela me mostra VR3. Está escrito VR2, mas VR3. Como é que eu calculo VR3? É a resistência R3 que multiplica a tensão de entrada dividido pela soma das resistências. Vocês só, por favor, corrijam aqui que é VR3. Então, isso aqui, esse circuito, representa o divisor de tensão, onde a corrente aplicada é a mesma entre todas as resistências e a tensão vai dividindo entre R1, R2 e R3. Lembrando que VR1, como que eu calculo? É a tensão que está sendo alimentada aqui, VI, vezes o resistor R1 dividido pela soma das três resistências. O VR2 eu calculo multiplicando a resistência R2 vezes a tensão de entrada dividido pela soma das três resistências. O VR3, a mesma forma, vai ser a tensão de entrada vezes o resistor R3 dividido por R1 mais R2 mais R3. Então, esse é o que a gente chama de divisor de tensão. No divisor de tensão, a corrente é a mesma e a tensão divide entre as resistências que eu mostrei para vocês. Bom, aí, pessoal, vem o seguinte. Aonde é que eu aplico o divisor de tensão? Numa instalação elétrica. Então, o divisor de tensão aplicado em uma instalação elétrica, aplicado em instalações elétricas, o divisor de tensão em instalações elétricas pode ser visto, por exemplo, como a queda de tensão nos condutores elétricos que alimentam uma carga. Então, veja vocês um circuito monofásico com alimentação 220. Eu tenho o condutor vermelho, condutor de fase, e o condutor de neutro. E na ponta desse condutor, eu tenho a minha carga conectada. E eu tenho uma distância L desse condutor. Essa distância L é dada em metros. Então, eu posso aplicar o divisor de tensão. Por quê? Eu vou ter uma queda de tensão na ponta do condutor de fase e na perna do condutor de fase e vou ter uma queda de tensão também no condutor de neutro. Como eu mostro aqui para vocês, a corrente I circulando, então, ao longo desse resistor eu tenho uma resistência R, que é a mesma resistência R aqui, porque os condutores são de mesma seção e o mesmo comprimento. E a minha carga que está conectada na ponta, pode ser um chuveiro, pode ser um circuito de iluminação, pode ser um motor elétrico, né? Então, aqui nesse caso, eu aplico aquele conceito no slide anterior, que é o conceito do divisor de tensão. Bom, aí eu trago para vocês o seguinte exemplo, né? Eu vou trazer um exemplo para mostrar para vocês. O divisor de tensão em instalações elétricas, como eu já tinha dito, ele pode ser visto, por exemplo, como a queda de tensão nos condutores elétricos que alimentam as cargas. Então, o mesmo circuito anterior, imagina um circuito monofásico a 220, alimentando a minha carga, onde eu tenho uma extensão do cabo de L metros. Pela equação aqui, a resistência, pela segunda lei de Ohm, a resistência é igual à resistividade do material que é construído o condutor. Então, a resistência do condutor é ρ vezes L, que é o comprimento do condutor, dividido por S, onde S é a seção transversal do meu condutor. O ρ, eu vou
para efeito de instalações elétricas, eu vou usar o Rho em ohms vezes milímetro quadrado por metro, que eu chamo de resistividade. O L é dado em comprimento em metros. O S é a seção transversal do meu condutor, ou seja, é a bitola do meu condutor. Então, a equação 1, ela representa a tensão na carga. Quanto é que vale a tensão na carga? É 220 menos 2 vezes VR, que é a queda de tensão numa perna do condutor. Por que 2 vezes VR? Porque essa resistência é igual a essa resistência. Então, a tensão na carga é 200 menos 2 vezes VR. Então, eu vou ter o seguinte, que a minha tensão na carga vai depender da extensão do meu condutor. Então, 220 menos 2 vezes VR vai ser 220 menos 2 vezes a resistência. O que é VR pela lei de Ohm? Que é a tensão. É V vezes I. Então, é menos 2 que multiplica R que multiplica I. Portanto, a equação 3 me representa qual é a tensão na minha carga. A tensão V carga é 220, que multiplica 220 menos 2 vezes Rho vezes L dividido por S vezes a minha corrente. Quanto maior a corrente e maior a extensão do condutor, maior vai ser a queda de tensão aqui nos condutores e menor vai ser a tensão na carga. Então, essa expressão simplesmente é o conceito de divisor de tensão, onde quanto maior a queda de tensão no condutor, que é menos 2VR, que é a tensão em cada uma dessas pernas, então, quanto maior a corrente, maior a extensão, maior a queda de tensão, menor vai ser a tensão na carga. E aí, o que acontece? Eu já mostrei uma aula, né? Que a gente faz o cálculo da especificação do condutor usando o método da queda de tensão. O que tem que acontecer para que essa resistência diminua? Aumentar a seção do condutor. Se vocês aumentam a seção do condutor, diminui a resistência. Diminuindo a resistência, diminui a queda de tensão. Diminuindo a queda de tensão, aumenta a tensão na minha carga elétrica. Bom, agora eu trago um exemplo, né, para vocês iniciantes, eletricistas que estão iniciando aí, para entender o efeito da queda de tensão. Então, eu trago um exemplo, o exemplo é o seguinte: uma carga elétrica, ela drena uma corrente de 25 amperes em uma rede monofásica 220 volts. O condutor utilizado, ele tem seção transversal de 4 milímetros quadrados e comprimento de 50 metros. A resistividade do cobre foi dada, é 1 sobre 56 ohms vezes milímetro quadrado por metro. Qual a tensão na carga que eu quero calcular? Então, a tensão na minha carga é 220 menos a queda de tensão nos condutores. Então, é 220 menos 2 que multiplica a Rho, que multiplica a L, divide por S, vezes a corrente I. Então, a tensão na minha carga vai ser 220 menos 2 vezes Rho. Quanto que é o Rho? 1 sobre 56 vezes L. O L é quanto? Bom, o L que eu dei, 50 metros, dividido pela seção do condutor, 4 milímetros, vezes a corrente 25. Aí, fazendo essas continhas, qual é o valor da queda de tensão na minha... o valor da queda de tensão, não. Qual o valor da tensão na carga? O valor da tensão na carga é 208,84. Então, dessa forma, vocês entendem a necessidade de especificar um condutor não só pela capacidade de condução, mas também pelo princípio da queda de tensão. Quanto maior a extensão e maior a corrente, mais queda de tensão você tem nos condutores. E menor vai ser a tensão na carga. Então, tem que ter um limite de tensão na carga, que eu coloquei já para vocês naquela aula de projeto, que é 4% para circuitos terminais. Então, dessa forma, a gente entende onde é aplicado o divisor de tensão, né, em instalações
elétricas. Agora, eu vou falar de outro assunto, que é o divisor de corrente. O divisor de corrente, pessoal, também pode ser aplicado em instalações elétricas. Um divisor de corrente, a tensão Vin é a mesma aplicada nas resistências. Vocês podem usar, tá? O circuito está em paralelo, então a tensão VR1 é igual à tensão VR2, pois os circuitos estão em paralelo. A tensão é a mesma e a corrente é diferente, né? Então, a equação 1 aqui, ela descreve que VR1 é igual a VR2, que é igual a Vin, que é a tensão de entrada. Se for 220, 220 está aplicado nesse ramo e nesse ramo. Olha só, toda a instalação elétrica de uma residência, ela é feita em paralelo. As tomadas estão em paralelo naquele circuito, as lâmpadas estão em paralelo, os motores estão em paralelo. Então, numa instalação elétrica, nós ligamos as cargas dessa forma, em paralelo. Por isso que é muito importante a gente entender o divisor de corrente. Aí eu vou aplicar para vocês a regrinha do divisor de corrente. Se eu quero calcular a minha corrente I1, a minha corrente I1 vai ser a minha corrente I, que é a corrente que entra nesse nó, no nó A, que multiplica o resistor do ramo oposto, R2, dividido pela soma, R1 mais R2. Então, se eu quero calcular a corrente I2, que está apresentada aqui, ela vai ser a corrente I, que entra no nó, vezes a resistência do nó oposto, que é R1, dividido pela soma R1 mais R2. Então, essa é uma aplicação em instalações elétricas do divisor de corrente. No divisor de corrente, a tensão é a mesma, a corrente divide. Como que eu calculo a corrente I1 nesse ramo aqui? Vai ser a corrente I, que entra no nó, vezes a resistência do ramo oposto, que é R2, dividido por R1 mais R2. E o I2 é a resistência do ramo oposto R1 dividido por R1 mais R2. Então, essa conceituação do divisor de corrente é muito importante em aplicação de instalações elétricas. Aqui eu trago um outro exemplo, onde, nesse exemplo, né, eu tenho um divisor de corrente, a tensão elétrica aplicada é a mesma, pois os circuitos estão em paralelo. Então, veja bem, eu tenho uma tensão de 220 aplicada num condutor, e nesses dois condutores eu tenho duas cargas conectadas, carga 1 e carga 2. Né? Todas as cargas em uma instalação elétrica, elas são ligadas em paralelo, porque elas são alimentadas por 220. Então, eu tenho esse ramo, uma carga, pode ser a carga 2, da iluminação, um dos circuitos de iluminação de uma instalação elétrica. A carga 1 pode ser um chuveiro elétrico, por exemplo. Então, eles estão ligados em paralelo. Então, a aplicação do divisor e o entendimento do divisor de corrente é muito importante. Tanto que eu trago agora para vocês um exemplo. Nesse exemplo, o que eu trago no exemplo? A figura abaixo, né, ela apresenta um trecho, pessoal, de uma instalação elétrica monofásica com duas cargas. Uma carga de 2.200 watts e outra carga de 4.400 watts. Aí eu pergunto para vocês, qual é o valor da corrente I? Bom, para determinar o valor da corrente I, como é um divisor de corrente, o I vai ser I1 mais I2. Como eu só tenho a potência das cargas, o que é a potência P1? É a tensão V vezes a corrente I1. A tensão V é igual nas duas cargas, né? E a equação 3 mostra a potência P2, que é V vezes I2. Então, eu vou achar I1 como P1 dividido por V, que é 2.200 dividido por 220, igual a 10 amperes. I2, na equação 5, vai ser P2 sobre V, que V a tensão é a mesma, o divisor de corrente, a tensão é a mesma, né? E a corrente se divide. Vai ser 4.400 dividido por 220. Logo, a minha corrente passa a ser 20 amperes. Só que eu perguntei qual é o valor da corrente I. O valor da corrente I é I1 mais I2. I1 mais I2 é 10 mais 20.
Logo, a gente encontra uma corrente de 30 amperes, aplicando o divisor de corrente em uma instalação elétrica. Então, é muito importante o divisor de tensão para a gente verificar e dimensionar os condutores em função de queda de tensão, e o divisor de corrente, muitas das vezes, para determinar as correntes nas cargas e a corrente total. Para construir essa aula básica para vocês que são eletricistas iniciantes, eu utilizei o livro de instalações elétricas do Ademaro Cotrim, da editora Pearson, de 2009. Um abraço a todos e agora vamos para uma aula número 1. Olá, gente. Dando seguimento à aula 1, que foi uma aula sobre divisores de corrente e divisores de tensão aplicados em instalações elétricas, a aula 2 ela fala sobre corrente alternada e a impedância. Essa aula, tanto quanto a aula 1 quanto a aula 2, ela é uma aula que eu dedico aos eletricistas iniciantes, porque a gente tem conceitos super importantes e que vão dar visibilidade para vocês em uma instalação elétrica. Bom, o que vem a ser a impedância? O que vem a ser a corrente alternada primeiro? A corrente alternada, corrente CA ou AC, que vem do inglês Alternating Current, essa corrente alternada é uma corrente elétrica cujo sentido varia no tempo, ao contrário da corrente contínua, que ela não sofre variação. Ela é contínua, cujo sentido permanece constante ao longo do tempo. A corrente alternada, vocês podem olhar nesse gráfico, ela alterna, ora positiva, ora negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Da mesma forma com a tensão alternada, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, positivo. Então, a corrente alternada ou a tensão alternada é uma corrente ou tensão elétrica cujo sentido varia no tempo, ao contrário da corrente contínua, cujo sentido permanece constante ao longo do tempo, tanto para a corrente contínua quanto para a tensão contínua. Outro ponto importante que eu trago na equação 1 e na equação 2 é os valores eficazes, né? Que os multímetros medem os valores eficazes. Alguns multímetros, a maioria dos multímetros, valor eficaz. Você tem multímetro TRUI RME, mas a maioria das vezes é o multímetro que mede o valor eficaz. O valor eficaz dessa corrente é o valor do pico da corrente. Aqui nesse ponto A é o pico. É o valor de pico e de pico dividido por raiz de 2. Da mesma forma, eu calculo o valor eficaz da tensão. É o valor de pico dividido por raiz de 2. Então, a tensão que o multímetro mede é a tensão eficaz, que é o valor de pico, tanto de tensão, tanto de corrente quanto de tensão, dividido por raiz de 2. Isso é muito importante para você que está iniciando em instalações elétricas. Ter esse conhecimento torna você um eletricista diferenciado dos demais. Agora, eu trago as definições para vocês de definições importantes, que são definições relativas à impedância. A impedância elétrica. O que é a impedância? Ou simplesmente impedância? É a oposição que um circuito elétrico faz à passagem de uma corrente alternada, quando é submetido a uma tensão alternada. Então, a impedância, a gente diz que a impedância é a resistência para a corrente alternada. Então, a impedância é a oposição à passagem de corrente alternada, em função da aplicação de uma corrente alternada nos terminais. Ela pode ser definida, a impedância pode ser definida como a relação entre o valor eficaz da diferença de potencial nos dois pontos do circuito em consideração e o valor eficaz da corrente resultante no circuito. Então, eu posso dizer que a minha impedância, que é a oposição à passagem de corrente, é a tensão eficaz dividido
por minha corrente eficaz. O valor da impedância, a unidade, na verdade, da impedância é ohms, como a unidade da resistência, só que a resistência é para a corrente contínua. A impedância é a oposição à passagem de corrente alternada em função da aplicação de uma tensão alternada. Ok, pessoal? Bom, ainda falando da impedância, eu vou definir agora 3 tipos de impedância. Impedância puramente resistiva, né? O que é uma impedância puramente resistiva? É aquela impedância em que a tensão e a corrente na carga estão em fase. Ou seja, não tem defasagem entre tensão e corrente. Elas estão na mesma fase. Exemplo de cargas que são puramente resistivas: chuveiro elétrico, ferro de passar roupas, etc. Então, eu tenho aqui os meus condutores, condutor de fase, condutor de neutro, e tenho a impedância na ponta. Essa impedância vai ser puramente resistiva quando a tensão elétrica aplicada tiver a mesma fase da corrente I que circula nessa impedância. Essa impedância é dada em ohms. A outro tipo de impedância é a impedância puramente capacitiva. O que quer dizer uma impedância puramente capacitiva? A corrente e a tensão estão defasadas em um ângulo de 90 graus. Ok? Então, a corrente, numa impedância puramente capacitiva, a corrente está adiantada da tensão em um ângulo de 90 graus. Então, se eu digo que essa carga Z, conectada nesses 2 condutores, de condutor de fase e condutor de neutro, a equação 1 mostra que a minha impedância puramente capacitiva é menos J, onde esse menos J é o operador de número complexos, né? Então, menos J, esse J, a gente coloca J em engenharia elétrica para não confundir e colocar I, né? I lá é de números complexos no segundo grau, vocês trabalham com número complexo representado por I. Aqui é menos J. Por quê? Porque eu vou estar trabalhando com corrente. Se eu colocar a mesma nomenclatura, vai confundir. Então, aqui no número complexo, menos J é o operador de número complexo. Então, a minha impedância capacitiva é menos J vezes XC, onde XC é a reatância capacitiva. A reatância capacitiva é o inverso de ômega C, ou seja, XC é 1 sobre ômega C, onde ômega é a frequência angular, que é 2π vezes a frequência vezes a capacitância. Então, no capacitor, quando você aumenta a frequência, olha só, na carga capacitiva, quando você aumenta a frequência, o que acontece com a reatância? Aumenta a frequência, a reatância diminui, né? Ao aumentar a frequência, diminui a reatância, né? Então, essa reatância e essa impedância é uma impedância puramente capacitiva, onde a corrente está adiantada em 90 graus. Por isso, eu tenho esse sinalzinho negativo, que representa o operador menos J de números complexos. Bom, agora eu tenho uma carga puramente indutiva. Numa carga puramente indutiva, o que eu tenho que ter? Numa carga puramente indutiva, numa impedância puramente indutiva, a corrente está atrasada da tensão em 90 graus. Um motor, se ele for puramente indutivo, né? Uma carga puramente indutiva é aquela carga em que a tensão está adiantada da corrente em 90 graus. E a gente representa pela equação 1 essa impedância puramente indutiva, onde Z, que é a minha impedância, é igual a JXL, onde XL é a reatância indutiva. E XL é igual a ômega L,
onde ômega 2πf. Então, a minha reatância indutiva, aqui está XC, mas aqui é indutiva, tá, pessoal? XC, corrijam aqui, ó. Aqui é XC, tá? Lembrando, mais uma vez, aqui é XC, eu errei aqui na digitação, é XC. XC, no lugar de XC, é XL. XL é ômega L, que é 2πfL. Me dá a reatância indutiva. Agora, falar um pouquinho da associação de impedâncias. Impedância série. Uma impedância série, a impedância equivalente é a soma das impedâncias. Então, a impedância equivalente nesses terminais aqui de um circuito monofásico é a impedância Z1 mais a impedância Z2 mais a impedância ZC. Onde a impedância Z1, pessoal, pode ser a impedância de um lado do cabo do condutor. E a impedância Z2, o outro lado do condutor. Então, a impedância equivalente é Z1 mais Z2 mais ZC. Associação série de impedâncias, porque a impedância Z1, ZC e Z2 estão em série, porque a corrente que circula em Z1 é a mesma em Z2 que é a mesma em ZC. Aí a impedância equivalente é a soma das impedâncias. Já para uma impedância série paralela, uma impedância paralela, saindo de série para paralelo, na impedância paralela, qual é a impedância equivalente nos terminais? É o produto de Z1 vezes Z2 dividido por Z1 mais Z2. Da mesma forma, a resistência paralela, que era R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Aqui já é o contrário, é Z1 vezes Z2 dividido por Z1 mais Z2. Isso é a impedância equivalente nos terminais, sendo enxergada aqui nos terminais do meu gerador. Bom, outro ponto importante que eu coloco para vocês é a questão do fator de potência. O fator de potência tem uma aula minha em que eu deixo bem claro sobre o fator de potência, né? O fator de potência na carga, pessoal, esse fator de potência nada mais, nada menos do que é a defasagem entre tensão e corrente. Então, se eu tenho a impedância equivalente de um circuito, né, na forma retangular ou na forma polar de números complexos, eu tenho o meu ângulo de defasagem entre tensão e corrente. Esse ângulo de defasagem entre tensão e corrente é o que a gente chama fator de potência, né, de uma carga. Então, as cargas puramente resistivas, qual é o valor do fator de potência? A unidade, porque não existe defasagem. A defasagem entre tensão e corrente é zero, né? E aí eu trago aqui para vocês a forma de representar um número complexo. O número complexo, ele pode ser representado na sua forma polar e na sua forma retangular. Na sua forma retangular, está representado aqui. A impedância Z é um A, por exemplo, nesse caso aqui eu vou chamar de mais, mas poderia ser menos, né? Então, é um A mais JB. Essa é a forma retangular de representação. E eu tenho a forma polar de representação, que é Z é um módulo de Z vezes o ângulo θ. O módulo de Z é o quê? É A ao quadrado, é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, o módulo de Z é A ao quadrado mais B ao quadrado, raiz quadrada. O ângulo θ, que é esse ângulo aqui, como que eu calculo esse ângulo θ? Esse ângulo θ é o arco da tangente de B sobre A. Então, o θ é o arco da tangente de B sobre A. Aí, dessa forma, eu converto para a minha forma polar. Aqui é retangular e aqui é a forma polar. Esse ângulo θ representa o fator de potência da minha carga. Agora eu trago um exemplo para vocês. Esse exemplo é a seguinte situação. Sempre trazendo um exemplo para aplicação em instalações elétricas. Imagina um cabo de 1,5 milímetro quadrado, é um cabo em PVC, conectado a uma carga, cuja impedância da carga é 15
mais J08. O cabo tem uma extensão de 85 metros. Eu pergunto, qual a impedância equivalente vista pela fonte? Qual é a fonte? 220 volts aqui. Qual é a impedância nesses terminais? Como que eu calculo essa impedância? Foram dados o seguinte: o cabo de 1,5, ele tem uma resistência de 12,1 ohms por quilômetro. Aqui é ohms por quilômetro. E a reatância indutiva do cabo é 0,16 ohms por quilômetro. Então, eu quero calcular a impedância equivalente. Então, eu tenho que fazer o seguinte: qual é a reatância do cabo? 0,16 vezes 85, que é a extensão do cabo, dividido por 1000, né? Porque ela foi dada em ohms por quilômetro. Então, eu tenho uma reatância na extensão do cabo de 0,0136 ohms. E a resistência nesse cabo aqui, em uma das pernas do cabo, é 12,1 ohms por quilômetro, vezes 85 dividido por 1000. Isso vai me dar uma resistência de 1,0285 ohms nesse cabo. Como eu tenho dois cabos, como que vai ser a minha impedância equivalente, que eu chamei de ZE? Vai ser a impedância da carga mais a impedância do cabo. Qual é a impedância da carga? Foi dado aqui, 15 mais J08, mais duas vezes. Por que apareceu duas vezes? É essa impedância mais essa impedância. Então, duas vezes. A resistência que é 1,0285 mais J,00136. Fazendo essa multiplicação e somando, a impedância equivalente vista nos terminais aqui da fonte vai ser 17,057 mais J0,8272. Dessa forma, nós encontramos aí uma aplicação de impedância equivalente. Agora eu vou colocar aqui uma situação para vocês. Imagina só se eu faço um curto-circuito entre fase e neutro. E vamos imaginar que a impedância, que a resistência desse curto-circuito aqui, olha, que vai estar conectada aqui é zero. Quanto que é a impedância do meu curto-circuito? Vai ser a impedância total desse cabo e desse cabo, que seria essa impedância aqui, ó, né? Então, quando você tem um curto-circuito em um determinado ponto, esse ponto onde foi colocado o curto-circuito vai ser maior ou menor, dependendo da distância que esse curto-circuito está da sua fonte. E assim a gente encerra esse conjunto de duas aulas. Foi usado o Ademaro Cotrim, de Instalações Elétricas, da editora Pearson, de 2009. Um abraço a todos.